Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo fascinante e olha, um pouco estranho da Bíblia. 2 Reis, capítulo 13. Um pouco muito estranho. Pois é, o cenário é bem sombrio. Israel tá assim numa espiral de desobediência e por causa disso está sendo completamente esmagado pela Síria, que é liderada por um rei chamado Hazael. Uma opressão brutal mesmo. Exato. E para nos ajudar a entender o que está acontecendo, a gente está com o texto bíblico e as notas de 2 bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. A nossa missão aqui é tentar desemaranhar essa história, que é super complexa. Ela mistura a misericórdia de Deus, a teimosia humana e os últimos e bem dramáticos dias do profeta Eliseu. Ok, vamos nessa. Vamos lá. E a história se desenrola assim em 3 atos bem claros, o que ajuda a gente a organizar a conversa. Ah, que bom. Primeiro a gente tem o reinado de Joacás, que é pura opressão e um pedido de socorro. Depois, a cena talvez mais forte do capítulo, o encontro no leito de morte entre o profeta Eliseu e o próximo rei, Jeoás. Essa cena é incrível. E por fim a morte de Eliseu e um milagre póstumo que, olha, parece saído de um filme de fantasia. E por baixo de tudo isso tem uma tensão constante, sabe? A paciência de Deus, que é baseada na aliança antiga com Abraão, Isaque e Jacó. Batendo de frente com a insistência de Israel em adorar outros deuses. Certo. Então vamos começar pelo começo, com o reinado de Jeoacás. Logo de cara, o texto já entrega o jogo. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu os pecados de Jeroboão. Parece que é sempre a mesma história com esses reis, né? É um padrão, infelizmente. Mas o que exatamente eram esses pecados de Jeroboão que sempre aparecem como a raiz de todo o mal? Essa é a pergunta-chave. Não é só um deslize moral, sabe? O pecado de Jeroboão foi uma decisão política e religiosa que envenenou o reino de Israel desde a sua fundação séculos antes. Ah, vem lá de trás. Lá de trás. Quando o reino se dividiu, Jeroboão, o primeiro rei de Israel, ficou com medo de que o povo fosse para Jerusalém, no sul, adorar no templo e acabasse, voltando a ser leal ao outro rei. Entendi, uma questão de poder. Exato. Então, ele criou uma religião estatal alternativa. Colocou 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Dan, e disse: Povo de Israel, estes são os seus deuses que os tiraram do Egito. Nossa! Foi uma corrupção fundamental da fé. Uma idolatria patrocinada pelo Estado que se tornou o problema crônico de Israel. Entendi. É como se fosse o pecado original da nação. E as consequências nesse capítulo são brutais. O texto descreve a situação militar de Israel de uma forma quase humilhante. Completamente. A força militar deles foi dizimada. Sobraram só 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados. A Síria praticamente varreu o exército deles do mapa. A expressão usada é que eles foram reduzidos a pó. E essa descrição não é só para dar um tom dramático, não. É um dado estratégico. Mostra que Israel não tinha a menor condição humana de reagir. Nenhuma. Estavam completamente vulneráveis, encurralados. Qualquer salvação teria que vir de uma fonte externa, de algo além da capacidade militar deles. Eles estavam no fundo do poço. Totalmente. E é exatamente aí que a história dá uma virada. No desespero total, Jeoacás suplica ao Senhor. E o mais surpreendente é que o texto diz que o Senhor o ouviu. É impressionante. Depois de toda a provocação, toda a idolatria, Deus ouve e envia um libertador anônimo que alivia a pressão da Síria e o povo consegue voltar a uma vida minimamente normal. Mas aqui tem uma coisa que me deixou bem intrigada. Diga lá. O alívio vem, eles saem do sufoco, mas logo em seguida, no versículo 6, o texto diz: Contudo, não se afastaram dos pecados, e também o poste de Azerá permaneceu em Samaria. Pois é. Espera um pouco. Eles pedem ajuda, Deus ajuda, e eles continuam com o símbolo de adoração a uma deusa pagã no meio da capital? Que tipo de arrependimento é esse? A ajuda de Deus não deveria estar
sei lá, condicionada a uma mudança de verdade? Essa é a grande questão teológica do capítulo. O que a gente vê aqui é fascinante. A misericórdia de Deus, nesse momento, não está operando num sistema de causa e efeito direto com o arrependimento do povo. Certo. As notas de estudo até apontam que o libertador é anônimo justamente para deixar claro que a salvação vem de Deus, não de um herói. Mas a sua pergunta é perfeita. Aham. A resposta de Deus não foi porque eles se tornaram um povo santo da noite para o dia. A mudança deles foi superficial. Eles queriam alívio da dor, não necessariamente um relacionamento restaurado com Deus. O motivo pelo qual Deus age, o final do capítulo vai revelar isso. Sim. Está em outro lugar, na sua própria fidelidade a uma promessa antiga. É graça pura, não merecida. Ok, isso muda a perspectiva toda. Então o padrão é alívio temporário, mas sem mudança na raiz do problema. Fico pensando se o filho dele, Joás, que assume em seguida, conseguiu quebrar esse ciclo, mas pelo que os versículos 10 a 13 indicam, parece que foi mais do mesmo, né? Exatamente a mesma coisa. O texto faz questão de dizer que Joás também fez o que era mal e seguiu os passos da idolatria de Jeroboão. O ciclo continua. Que teimosia. Mas é no reinado desse rei falho que acontece a cena mais memorável e poderosa do capítulo. Talvez uma das mais dramáticas de todo o Antigo Testamento. O encontro com Eliseu. O encontro dele com o profeta Eliseu, que está à beira da morte. Sim, a cena é incrível. Eliseu, o gigante da fé, o sucessor de Elias, tá velho e doente, no leito de morte. E o rei Joás, mesmo sendo um idólatra, vai visitá-lo. Uhum. E ele não chega de forma protocolar. Ele chora sobre o profeta e repete uma frase muito específica. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu lembro dessa frase. Claro. É a mesma que o próprio Eliseu gritou quando Elias foi levado aos céus. O que significa ele usar essas palavras agora? Olha, as notas de estudo mostram que isso é um reconhecimento tremendo. Joás, apesar de todos os seus defeitos, entendia uma coisa. Sim. A verdadeira força de Israel não estava nos seus poucos carros e cavaleiros, mas no poder de Deus que agia através daquele homem deitado na cama. Nossa, que sacada. Ele estava essencialmente dizendo: você é o nosso verdadeiro exército. Você é a nossa defesa estratégica. Com a sua morte, nós ficamos indefesos. É um momento de clareza surpreendente para um rei que vivia em desobediência. Ele sabia que estava perdendo seu maior trunfo. E a partir daí a cena fica ainda mais intensa. Eliseu, mesmo fraco e morrendo, assume o controle e inicia um ritual profético. Ele manda ao rei pegar um arco e flechas, e então ele faz um gesto muito simbólico. Sim. Ele põe as suas mãos sobre as mãos do rei. É uma imagem muito forte. Fundamental. Esse gesto é uma profecia encenada. As mãos do profeta, que representam a autoridade e o poder de Deus, sobre as mãos do rei, o poder secular. Certo. Simbolizam que a vitória que está por vir não virá da força de Jeoás. Será uma vitória de Deus, canalizada através do seu profeta. É Deus endossando a ação que está prestes a acontecer. Certo. Então, Eliseu manda o rei abrir a janela para o leste, na direção da Síria, e atirar uma flecha. Assim que o rei atira, Eliseu declara em voz alta: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. A promessa é clara, direta, vitória total. Parece que sim, mas a coisa não para por aí, e é aqui que fica confuso para mim. Exato. A promessa foi dada, a vitória foi declarada. Então, por que tem o segundo passo? Porque uma promessa divina precisa ser recebida e ativada pela fé humana. E é aqui que vem o teste. Eliseu diz ao rei para pegar as outras flechas e ordena: fira o chão. E aqui vem um anticlímax. O rei pega as flechas, bate no chão 1, 2, 3 vezes. E para. Só isso. E para. E a reação de Eliseu é de uma fúria total. O texto diz que o homem de Deus se indignou muito contra ele. Ele diz que o rei deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes para destruir completamente os sírios, mas como ele só golpeou 3 vezes, ele só terá 3 vitórias. Eu tô tentando entender a reação de Eliseu. Ele fica furioso. Mas por quê? Joás fez o que ele mandou. Ele bateu com as flechas no chão. Qual era o problema? Parece uma reação um pouco exagerada. É uma ótima pergunta porque nos força a ir além da ação literal, sabe? O consenso entre os comentaristas é que a ação de Joás
revelou a condição do seu coração. Ah, ele demonstrou uma fé hesitante, uma obediência parcial, quase burocrática. Pense nisso. Ele acabou de receber a promessa de vitória do Senhor. Sim, a promessa máxima. Um ato de fé ousada seria golpear o chão com paixão, com perseverança, como se estivesse realmente esmagando o inimigo até que o profeta dissesse para parar. Mas ele fez o mínimo, 3 vezes. Só o suficiente. É um número que indica algo completo, mas limitado. Ele não captou a magnitude da oportunidade que estava nas mãos dele. Ah, então a fé dele foi tipo morna. Cumpriu a tarefa, mas sem convicção, sem entender de verdade o que estava em jogo ali. Ele não se entregou ao momento. Exato. E isso é que é trágico. A vitória total estava disponível, a porta estava escancarada, mas a bênção foi limitada pela resposta tímida dele. Precisamente. E isso acaba sendo um espelho perfeito da condição espiritual de Israel. A vitória que eles teriam seria real, traria alívio, mas seria incompleta. Claro. Exatamente como a fé e a obediência do seu líder eram incompletas. A resposta humana, neste caso, colocou um teto no potencial da promessa divina que estava sobre a mesa. A oferta de Deus era ilimitada, mas o recipiente era pequeno demais. Que cena! E que lição! E logo depois desse momento de alta tensão, o versículo 20 diz de forma bem seca: Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Seco assim. Fim da linha para o grande profeta, mas a história dele, inacreditavelmente, não termina com seu enterro. O capítulo guarda uma última surpresa e é talvez a cena mais bizarra que eu já li. É realmente algo único. O versículo 21 nos conta sobre um milagre póstumo. Aham. Acontecia que, toda a primavera, bandos de saqueadores moabitas invadem o território de Israel. E a cena é a seguinte: um grupo de israelitas está no meio de um funeral, enterrando um amigo. Ok. De repente, eles avistam um desses bandos se aproximando. No pânico, para não serem pegos, eles não têm tempo de cavar uma cova. Eles veem a sepultura de Eliseu ali perto, abrem e simplesmente jogam o corpo do falecido lá dentro para poderem fugir. Uma solução prática, digamos assim. Mas o que acontece em seguida é de outro mundo. O texto diz que, no momento em que o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. É isso. Eu tive que ler de novo para ter certeza. Um homem morto volta à vida ao encostar nos ossos de um profeta morto. É uma cena e tanto. Imagina a conversa depois. Mas o significado, segundo as notas, é profundo. Primeiro, é uma demonstração inequívoca de que o poder de Deus que agiu através de Eliseu durante toda a sua vida não estava limitado pelo corpo físico dele. Entendi. A morte não pode conter ou anular o poder do Deus a quem Eliseu serviu. E segundo, funciona como uma validação final e espetacular de todo o seu ministério. Ah, claro. É como se Deus estivesse colocando um selo de autenticidade póstumo na vida do seu profeta, mostrando que a sua influência e o poder que o acompanhavam transcendiam a própria sepultura. Que legado! E que cena bizarra! Imagina ser um daqueles caras que jogaram o corpo lá. Você foge dos invasores, depois volta e o seu amigo que você ia enterrar tá de pé te esperando. Que história para contar, né? Nossa. E o capítulo termina amarrando todas essas pontas soltas, né? Sim, os versículos finais, de 22 a 25, funcionam como um epílogo, que confirma as profecias. O texto resume que Hazael da Síria oprimiu Israel durante todo o tempo do pai de Jeoás. Certo. Mas, depois da sua morte, Jeoás, como rei, enfrenta o novo rei sírio, Ben-Hadad. E exatamente como Eliseu havia profetizado, no leito de morte, Jeoás o derrota 3 vezes. Exatamente 3. Nem 2, nem 4, 3 vezes. E com essas 3 vitórias, ele recupera as cidades que Israel tinha perdido. A profecia se cumpre nos mínimos detalhes. A vitória limitada, exatamente como previsto. Mas aí o texto faz uma pausa e nos dá a chave para entender por que Deus teve toda essa paciência. O versículo 23 explica o porquê de tudo isso. Exato, e talvez seja o versículo mais importante do capítulo. Ele diz: Porém, o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e se voltou para eles, por amor à sua aliança com Abraão,
Isaque e Jacó. E não os quis destruir e não os lançou ainda da sua presença. Tá tudo aí. Está tudo aí. A razão da paciência divina não era o bom comportamento dos reis, que a gente viu que era péssimo. Longe disso. Não era o arrependimento sincero do povo, que era superficial. A única razão era a fidelidade de Deus a uma promessa feita centenas de anos antes aos patriarcas. Uau! Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, a sobrevivência de Israel não tinha nada a ver com o mérito deles. Nada. Era um ato de pura graça sustentado pela teimosia de Deus em cumprir a sua própria palavra. A aliança era o fundamento que impedia a destruição total, mesmo diante de tanta provocação. Precisamente. É a âncora de toda a história. Sem essa aliança, a lógica diria que Israel já deveria ter sido varrido do mapa. Mas a fidelidade de Deus é o personagem principal e invisível que move os fios por trás dos panos. Que jornada nesse capítulo. Vamos tentar resumir. A gente viu esse ciclo de pecado, que leva à opressão, que leva a um pedido de socorro, que é respondido não por causa de um arrependimento genuíno, mas por causa da fidelidade de Deus à sua aliança. Vimos a cena dramática de Eliseu, mostrando como a nossa resposta, a nossa fé, pode limitar ou expandir o alcance das promessas de Deus na nossa vida. E vimos que o poder de Deus é tão grande que transcende até a morte naquele milagre inacreditável com os ossos de Eliseu. E, no fim, tudo volta para a soberania e a fidelidade de Deus como grande tema da história. É uma ótima síntese. E essa história toda, especialmente a cena de Jeoás com as flechas, nos deixa com uma pergunta para pensar, sabe? Qual? Ela nos força a olhar para a nossa própria vida e para as promessas que acreditamos ter recebido. Se a vitória completa estava ali disponível para o rei, mas foi limitada pela ação hesitante dele, o que isso sugere sobre como a nossa fé, a nossa ousadia e a nossa obediência perseverante podem influenciar o cumprimento do potencial que nos é oferecido? Nossa! Será que, às vezes, a gente também para de golpear o chão cedo demais? É algo que ecoa muito além daquele quarto com aquele rei e aquele profeta.